O arcanjo Miguel fala agora com uma seriedade profunda, e suas palavras carregam o peso de algo que ele viu antes de você. Ele diz: eu vi aquilo que estava se aproximando do teu caminho, e naquele momento não consegui detê-lo. Filho meu, amado do meu coração, ouça com atenção. Meu espírito treme ao me aproximar de ti, porque não falo de coisas pequenas, nem de palavras vazias. Eu estive em lugares do mundo espiritual aos quais você ainda não pode chegar. Vi caminhos do destino se abrindo e se fechando diante de mim. Em alguns momentos, chorei em silêncio, porque minhas mãos estavam limitadas e eu não podia mudar imediatamente aquilo que estava diante dos meus olhos. Ainda assim, tentei interceder por você, pedi ao céu mais tempo. Pedi que a linha do seu destino fosse estendida para que esta mensagem pudesse chegar até o seu coração. Mas agora chegou o momento em que apenas você pode decidir o próximo passo. Não espere para abrir o seu coração. Faça isso agora. O céu escolheu exatamente este instante para despertar o seu espírito antes que seja tarde demais. Estas palavras não surgem por acaso diante de você. Elas são parte de um resgate divino, uma tentativa do céu de tocar sua consciência e prepará-lo para aquilo que está vindo. Filho amado, antes de continuar lendo qualquer outra palavra, pare por um instante e preste muita atenção. Esta mensagem carrega urgência espiritual. Não é apenas algo que você lê e esquece. É um chamado para alinhar sua alma com aquilo que o céu está tentando revelar. Quando você decide permanecer atento, é como se dissesse ao universo que está pronto para ouvir. Não se trata apenas de um gesto comum ou de um hábito repetido. É um sinal de abertura espiritual, um reconhecimento de que sua alma deseja caminhar em sintonia com aquilo que Deus está fazendo neste tempo. Ao fazer isso, você entra em um fluxo profético, um caminho onde os sinais se tornam mais claros e as mensagens do céu encontram espaço para chegar até você. É como declarar: eu escolho permanecer atento ao que Deus está realizando nesta estação da minha vida. Talvez você ainda não perceba, mas algo mudou ao seu redor. Os ventos que impulsionam o seu destino começaram a se mover de forma diferente. A partir deste momento, algo antigo e esperado, há muito tempo, começou a vir à superfície. Era algo que deveria ter permanecido escondido para você. Algo que deveria passar despercebido, mas não passou. De alguma forma você foi visto por isso. A marca que existe no seu espírito, aquela chama que Deus colocou dentro de você quando o chamou como filho, tornou-se visível no mundo espiritual. É por isso que uma força começou a se mover em sua direção, não para ajudá-lo, mas para tentar feri-lo ou atrasar aquilo que Deus preparou para você. Não estou aqui para causar medo no seu coração. Estou aqui para impedir que aquilo que já começou a se mover alcance você sem que esteja preparado. Tudo começou com uma visão, quase como um sonho que se abriu diante do céu. Você estava no centro dessa visão espiritual. Filho amado, este momento é extremamente importante. Pode ser a única oportunidade que você tem agora para compreender o que está acontecendo. Existe uma porta espiritual que pode se fechar se você deixar esta mensagem passar sem receber aquilo que está sendo entregue a você. Pense por um instante. Quando foi a última vez que você realmente ouviu a voz do seu próprio espírito? Quantas vezes algo dentro de você disse que algo não estava certo, mas você decidiu permanecer em silêncio e continuar como se nada estivesse acontecendo? Agora não é o momento de ignorar esse chamado. O céu abriu uma exceção ao permitir que esta mensagem chegasse até você desta forma. Não trate isso como algo comum, porque não é. No livro espiritual onde o seu nome está escrito, novas linhas estão sendo registradas enquanto a tinta ainda está fresca. O tempo da sua vida está prestes a receber um selo que pode abrir a próxima temporada de bênçãos ou atrasar. Lá, o que os outros dizem não importa neste momento. Nem mesmo o que eu digo é mais importante do que a decisão que você toma agora. Você pode permitir que esta mensagem entre profundamente na sua alma, ou pode ignorá-la e dentro de algumas semanas, perguntar a si mesmo por que tantas coisas mudaram de repente ao seu redor. A resposta está aqui, neste momento. Existe risco, sim, mas também existe esperança. E essa esperança está mais próxima de você do que qualquer sombra que tente se aproximar. Se você não estiver atento, pode pensar que este aviso é apenas ruído, apenas palavras passando diante dos seus olhos. Mas eu não sou ruído. Eu sou a trombeta que desperta aqueles que estavam adormecidos. Eu vi o que foi dito sobre você em lugares onde a luz ainda não chegou completamente. Não consegui impedir tudo o que começou ali,
mas posso preparar você. Posso oferecer ferramentas espirituais para que você não seja ferido e para que consiga atravessar este momento com força e sabedoria. É para isso que esta mensagem existe. Não há diversão nisso, não é entretenimento, é orientação, é proteção, é uma chance de mudar o rumo de algo antes que aconteça. Por isso, não permaneça apenas lendo em silêncio. Se esta advertência toca o seu coração, declare dentro de si mesmo que você está desperto. Diga com convicção que está pronto para receber proteção e direção. O céu está observando sua resposta neste momento. Não vá embora ainda. O que vem depois destas palavras pode determinar como os próximos dias e semanas da sua vida irão se desenrolar. Algo dentro de você já percebeu que nem tudo está em harmonia. Talvez você tenha sentido inquietação. Talvez tenha tido sonhos estranhos ou pesadelos que ficaram gravados na memória. Esses sinais não surgem sem motivo. Eles fazem parte de um chamado maior, que tenta alcançar sua consciência. E agora, exatamente neste momento, o céu está tentando falar com você mais uma vez. Durante algum tempo, você começou a perceber algo estranho ao seu redor. Pessoas que antes se aproximavam começaram a se afastar sem explicação clara. Lugares que costumavam ser cheios de energia e alegria passaram a parecer silenciosos, quase vazios. Esse silêncio não surgiu por acaso. Na verdade, ele é um sinal de que o seu discernimento espiritual está se tornando mais forte. Seu espírito está aprendendo a perceber aquilo que os olhos não conseguem ver. E eu venho apenas confirmar aquilo que o seu coração já suspeitava. Você não está imaginando coisas. O que você sente é real. Existe algo acontecendo nos bastidores da sua vida e seu espírito já começou a captar esses sinais muito antes de qualquer explicação aparecer. Eu vi aquilo que lhe foi mostrado, mas de uma maneira diferente. Vi um nome, vi um rosto, vi o momento exato em que tudo pode mudar. Também vi duas possibilidades diante de você. Em uma delas, se você não estiver preparado, vi uma lágrima escorrendo pelo seu rosto quando perceber o que aconteceu. Mas na outra visão, se você agir com sabedoria e fé, vi uma alegria profunda esperando por você quando finalmente compreender o caminho certo. Por isso, não se apresse ao receber esta mensagem. Permita que cada palavra toque o seu coração. Não feche sua alma. Não endureça seu espírito, porque seu futuro ainda está sendo definido neste momento, esperando pousar exatamente onde sua fé decidir levá-lo. Deus não o abandonou, meu amado. Ele nunca faria isso. No entanto, Ele permitiu que certas situações se aproximassem de você, para que pudesse sentir o que significa estar à beira de uma decisão importante. É como estar diante de um salto. Você pode avançar confiando na fé ou recuar dominado pelo medo. O inimigo já traçou planos sobre o que gostaria de fazer com sua vida, mas o céu possui um plano completamente diferente. Em uma visão, observei duas forças avançando rapidamente em sua direção. Uma parecia querer interromper aquilo que Deus começou. A outra vinha para completar aquilo que Deus prometeu. E você se encontra exatamente no ponto onde essas duas forças se cruzam. Há alguém em quem você confia que não tem sido totalmente verdadeiro com você. Talvez você já tenha sentido que algo não faz sentido em certas palavras ou atitudes. Há sorrisos que parecem corretos por fora, mas os olhos não carregam mais a mesma sinceridade de antes. As conversas continuam, mas aquela antiga calorosidade já não está presente. Você pode ter pensado que era apenas imaginação sua, mas não é. Antes que uma traição toque o seu destino, Deus muitas vezes revela sinais para que você esteja preparado. Eu vi o momento em que um segredo seria revelado. Se você não estiver atento, isso poderá ferir profundamente seu coração. Mas se ouvir agora com atenção verdadeira, poderá permanecer seguro antes que qualquer explosão aconteça. Você não foi chamado para simplesmente sobreviver a essa situação. Você foi chamado para superá-la e seguir adiante. É por isso que não posso permanecer em silêncio. Em breve, seus passos o levarão a um lugar específico. Esse lugar pode se tornar o início de um milagre em sua vida, ou pode acabar drenando suas forças se você entrar sem discernimento. Alguém pode convidá-lo para participar de algo que parecerá seguro e promissor. A aparência será agradável, a proposta parecerá amigável, mas eu preciso alertá-lo. Não aceite apenas porque parece bom. Antes de qualquer decisão, peça a Deus que lhe mostre a verdade. Existe uma serpente escondida por trás de uma oferta gentil. Se você disser sim sem discernimento espiritual, poderá abrir uma porta que levará muito tempo para ser fechada.
Mas se você lembrar destas palavras e parar por um instante para refletir, Deus pode redirecionar completamente o seu caminho. E quando isso acontecer, você será conduzido para uma bênção que já está preparada em outro lugar, esperando pelo momento certo para se revelar. Há também outra coisa que você precisa saber. Enquanto estas palavras chegam até você, alguém do seu passado começa a se aproximar novamente. Essa pessoa não chega completamente transformada. Ela pode dizer que sente muito, mas talvez não esteja realmente arrependida pelo que fez. Existe uma diferença profunda entre pedir desculpas e reconhecer verdadeiramente o erro. Seu coração pode sentir vontade de abrir novamente essa porta antiga, mas peço que tenha cuidado. Essa responsabilidade já não pertence mais a você. Não volte para um lugar que Deus já purificou e fechou em sua vida. Em uma visão, vi você dizendo sim a essa antiga ligação. E logo depois observei uma oportunidade divina desaparecendo silenciosamente atrás de você. Algumas decisões custam muito e acontecem em apenas alguns segundos. Por isso é tão importante prestar atenção agora. Você pediu sinais a Deus, pediu confirmações, pediu algo que mostrasse qual caminho seguir. Então, observe este momento com atenção. Veja a hora em que chegou até estas palavras. Veja o título que chamou sua atenção. Sinta como seu coração continua batendo de forma diferente enquanto lê. Meu amado filho, esta é a sua resposta. Esta é a sua confirmação. Esta é a luz que o céu está usando para mostrar que você não está sozinho e que ainda há um caminho de proteção e verdade sendo preparado para a sua vida. Isto não é um erro, nem um simples acaso. É um encontro cheio de graça entre Deus e a humanidade, um momento em que o céu se inclina em direção ao coração humano. Mas a graça também tem um tempo, e eu vi o que acontece quando esse tempo se esgota. Não posso suportar a ideia de ver você cair no mesmo lugar que eu vi tantos caírem. Foi por isso que esta mensagem precisou ser enviada. Foi por isso que o céu abriu portas inesperadas para que estas palavras chegassem até você agora. Este é um resgate que chega na forma de um aviso. Filho amado, alma preciosa, sua alma tem lutado em silêncio, longe dos olhos das pessoas. Muitos veem sua força, sua coragem e seu sorriso, mas não conseguem ver as tempestades que passam por trás do seu olhar. Eu vi o que os outros não conseguem ver. Vi você em momentos de solidão, ajoelhado em oração, com lágrimas nos olhos e palavras que não conseguiam sair da boca. Mesmo quando você pensou que ninguém estava ouvindo, o céu ouviu cada suspiro do seu coração. Aquele som silencioso que nasceu da sua dor atravessou os portões do céu. Deus ouviu tudo, e foi por isso que fui enviado para proteger aquilo que Ele colocou dentro de você. No entanto, mesmo com minhas asas ao seu redor, havia algo que precisava acontecer. Não porque você foi esquecido, mas porque o seu destino precisa passar por esse fogo para revelar quem você realmente é. Não tenha medo, eu não vou me afastar de você. Nos próximos 2 dias existe uma prova divina que aparecerá diante do seu caminho. Ela não parecerá perigosa. Na verdade, parecerá algo normal, talvez até familiar. Mas o que fez minha voz tremer foi perceber que essa prova estará cheia de tentação. Pode aparecer como uma mensagem inesperada, um convite aparentemente inocente ou uma oportunidade repentina que parece uma grande bênção, mas que esconde algo diferente por trás da aparência. Existe uma luz falsa no mundo, e nem tudo que brilha vem da verdade. Por isso você precisa olhar além da superfície. Não diga sim rápido demais. O que parecer bonito pode esconder algo que tenta roubar o seu futuro. Uma decisão tomada com pressa, com descuido ou até com raiva pode atrasar aquilo que o céu preparou para você. Não para sempre, mas por muito mais tempo do que você gostaria de esperar. E isso não é o que desejo para você, filho amado. Há também um sussurro que carrega o nome de alguém em quem você já confiou. Essa pessoa está prestes a entrar em um momento de revelação. Segredos que ficaram escondidos por muito tempo não poderão permanecer escondidos para sempre. Eles acreditaram que suas ações nunca seriam descobertas, mas o céu já decidiu remover o véu. Quando a verdade aparecer, talvez você sinta um choque ou um frio no coração. Eu vi a sua surpresa, mas também vi algo ainda maior que veio logo depois: a liberdade. Depois dessa revelação, você não precisará mais duvidar, questionar ou carregar pesos invisíveis. A partir desse momento, suas verdadeiras bênçãos começarão a se aproximar de você. Essa exposição não é castigo, é libertação.
É uma forma de proteção sagrada. Se estas palavras realmente falam ao seu espírito, pense em compartilhá-las, não para ser visto ou elogiado, mas para permitir que a verdade continue libertando outros corações. Quando você compartilha uma palavra que carrega luz, a unção que acompanha essa mensagem também se espalha. E dentro do seu círculo, existe alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. Filha amada, seu futuro continua seguro. Você não saiu da corrida. Você não perdeu o chamado. O milagre não foi destruído. Sim, houve erros e sim, o tempo passou mais rápido do que você gostaria. Mas ninguém pode roubar aquilo que foi destinado para você. Deus é fiel e não esquece suas promessas. Ele está restaurando aquilo que foi tirado de você. Mas a restauração não acontece sem participação. Você precisa caminhar junto com ela. Precisa dizer com todo o seu ser: eu recebo. Não apenas com os lábios, mas com o coração, com as atitudes e com a obediência. Mesmo quando parecer difícil ou demorado, o alinhamento começa com um passo de fé. Preste muita atenção agora, porque existe algo mais. No céu foi aberto um pergaminho que trazia o seu nome escrito. Nesse pergaminho estavam revelados os próximos 6 meses da sua vida. E para ser sincero com você, filha amada, aquilo era belo, cheio de promessas e mudanças. Mas havia uma condição importante. Tudo precisa começar agora. Uma decisão precisa ser tomada na primeira semana para que o milagre que estava marcado para o 3º mês possa acontecer no tempo certo. É por isso que esta mensagem chegou diretamente até você. Deus não quer que você perca esta estação da sua vida. Enquanto você se levanta e cresce, o céu continua guiando cada passo do seu caminho. Meu amado filho, o céu deseja que você esteja consciente, desperto e preparado para o que está se aproximando. Por isso é tão importante permanecer conectado. Quando você decide se manter aqui, atento a esta mensagem, não está apenas acompanhando palavras ou seguindo um canal. Você está se posicionando espiritualmente para receber direção, orientação e clareza que chegam através da voz que Deus escolhe usar para falar com você. Permanecer conectado significa manter o coração alinhado com aquilo que o céu está realizando em silêncio. Cada vez que você se aproxima dessa voz profética, demonstra que deseja caminhar em sintonia com os planos divinos, permitindo que as promessas preparadas para a sua vida encontrem o momento certo para se cumprir. Cada linha que você lê agora está tocando algo dentro de você. Sua consciência está se expandindo, seu espírito está sendo preparado e um caminho invisível está sendo aberto diante dos seus passos. Pode ser que você ainda não perceba totalmente, mas tudo isso está criando as condições necessárias para que, no momento certo, aquilo que foi anunciado se manifeste exatamente como foi revelado. Existe alguém observando sua vida à distância. Essa pessoa não disse nada diretamente a você, mas também nunca deixou de prestar atenção. Isso não é para assustar o seu coração, mas para que você compreenda que sua vida é vista por mais pessoas do que imagina. Alguns desses olhares carregam uma inveja silenciosa. Ela não aparece de forma aberta, mas existe. Pessoas assim não desejam realmente ajudar você. O que desejam é desviar sua atenção no instante mais importante, exatamente quando você está mais perto de alcançar um grande avanço. Elas gostariam de ter influência sobre suas decisões, mas não possuem autoridade para controlar o que Deus está fazendo na sua vida. Por isso você precisa aprender a estabelecer limites claros, mesmo com pessoas que aparentam ser gentis ou familiares. Nem toda proximidade representa segurança. Nem toda amizade significa proteção. Existe algo importante que você precisa lembrar. Nem todos que fizeram parte do seu passado devem ter acesso ao seu futuro. Em um momento de visão espiritual, apareceu diante de mim um rosto sorridente, escondendo uma antiga ferida que ainda não foi curada. Quando você voltar a conversar com essa pessoa, preste atenção na paz do seu espírito. O seu interior saberá reconhecer aquilo que seus olhos talvez ainda não tenham percebido. Querido filho, quando vi seu nome escrito em letras douradas no livro espiritual, meus olhos se encheram de lágrimas. Não foi apenas pela beleza dessa imagem, mas porque percebi o quanto você esteve perto de esquecer o verdadeiro valor que carrega. Durante semanas, o inimigo tentou plantar mentiras na sua mente. Mentiras sobre o seu valor, mentiras sobre o seu futuro e mentiras dizendo que nada daria certo para você. Enquanto essas palavras negativas ecoavam ao seu redor, havia algo acontecendo nos bastidores espirituais
que você não conseguia enxergar. Peças estavam sendo movidas, caminhos estavam sendo organizados e circunstâncias estavam sendo alinhadas para ajudar você. Tudo começou a mudar no momento em que você superou aquela última prova difícil. Assim que você atravessou esse teste, algo se abriu no mundo espiritual. Um registro com o seu nome foi apresentado diante do céu. Os anjos se reuniram ao redor dessa decisão. Uma nova data foi marcada para o início daquilo que Deus preparou para você. No entanto, percebendo que seu tempo estava chegando, o inimigo lançou um último ataque cheio de raiva e confusão. É por isso que nos últimos dias, as coisas parecem mais pesadas do que o normal. Mas escute com atenção, isso não é castigo. Na verdade, é um sinal de que sua libertação está muito próxima. Meu amado filho, agora preciso que você faça algo que pode parecer difícil. Você precisa aprender a entregar o controle. Durante muito tempo você tentou descobrir sozinho o que estava impedindo sua bênção de chegar. Tentou entender cada detalhe, cada atraso e cada obstáculo. Mas existe algo que precisa ser compreendido. O plano de Deus não depende da sua capacidade de controlar tudo. Ele precisa apenas do seu coração disposto a confiar. Se você quer parar de esperar sempre o pior, precisa começar a esperar o melhor. Deus deseja que você pare de recuar sempre que a pressão aumenta. Ele quer que você permaneça firme, como alguém que já sabe que a vitória está garantida. Você não perdeu. Você não foi derrotado. Você não está quebrado. Na verdade, você está se tornando a pessoa que sempre foi destinada a ser. Mesmo que tenha sentido medo, mesmo que tenha sido ferido ou traído, sua história não terminou nesses momentos. Eu vejo você, Deus vê você, e em breve o mundo também verá aquilo que o céu já reconhece. Existe uma unção especial sobre a sua vida. Uma unção que quebra padrões antigos e desafia limites que pareciam impossíveis de superar. Você não nasceu apenas para testemunhar o fim de maldições que atravessaram gerações. Você foi chamado para encerrar elas de uma vez por todas. Talvez seja por isso que as batalhas tenham sido tão intensas. Talvez seja por isso que tantos desafios surgiram ao mesmo tempo. Tanto a luz quanto a escuridão reconhecem o seu nome. Sua vida foi marcada pelo céu com um selo divino que declara que você está protegido. Mas ser protegido não significa permanecer em silêncio. Chegou o momento de levantar sua voz. Chegou o momento de usar aquilo que Deus colocou dentro de você. Durante muito tempo você permaneceu quieto, permitindo que situações acontecessem sem reagir. Agora esse tempo terminou. Este é o seu momento de se levantar com coragem, de falar com verdade e de entrar naquilo que pode ser chamado de uma confrontação sagrada, onde a luz que vive em você começa finalmente a ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu. Posso ver o quanto o seu coração tem estado cansado, filho amado. Por trás da sua força e das suas palavras tranquilas, você tem escondido silenciosamente tudo o que tem enfrentado. O céu nunca quis que você carregasse esse peso sozinho. Durante cada dia e cada noite, Deus tem observado cada passo seu e sabe exatamente o quanto você suportou. O seu cansaço não decepciona o céu. Pelo contrário, a sua fé é o que move o coração de Deus. Mesmo quando parecia mais fácil parar, você continuou caminhando. Mesmo quando as respostas demoravam, você continuou orando. Houve momentos em que suas orações pareciam ecoar no silêncio, mas no céu nada passou despercebido. A sua perseverança fez o céu prestar atenção. Ainda assim, existe algo que você precisa compreender agora. Você não pode entrar no próximo capítulo da sua vida carregando o mesmo peso que tem carregado até aqui. Algo precisa ser deixado para trás antes que você consiga se levantar plenamente. Nos próximos dias, mudanças rápidas começarão a acontecer nas relações ao seu redor. Algumas pessoas que antes pareciam tão próximas podem começar a se afastar lentamente. Algumas vozes que costumavam estar presentes ficarão em silêncio. Isso não é uma traição. Na verdade, é uma forma de proteção. Há conversas que você nunca ouviu, palavras que foram ditas quando você não estava presente. O céu ouviu tudo. Aqueles que antes admiravam você permitiram que a inveja transformasse esse sentimento em algo mais escuro e silencioso. Você não percebeu porque sempre foi leal e verdadeiro com todos, mas Deus viu o que aconteceu atrás das portas fechadas. E antes que essas sombras crescessem e se tornassem tempestades em sua vida, o céu decidiu agir. Por isso, não corra atrás daquilo que Deus está retirando do seu caminho. Não se entristeça com aquilo de que você está sendo protegido. Há um momento específico se aproximando,
e ele está mais perto do que você imagina. Em breve você verá um documento, uma mensagem ou talvez um nome que chamará sua atenção. À primeira vista parecerá uma oportunidade. No entanto, algo dentro de você poderá sentir um leve peso ou um desconforto difícil de explicar. Confie nessa sensação. Nem tudo que parece uma porta aberta foi preparado para você. Algumas propostas parecem perfeitas apenas porque chegam no momento em que você mais precisa, mas na verdade podem roubar meses da sua paz, do seu progresso e do seu descanso. Ao mesmo tempo, uma voz do passado pode voltar a aparecer. Pode ser uma ligação inesperada, uma mensagem pedindo perdão ou alguém pedindo uma nova chance. Escute com atenção ao que seu espírito sente. Nem toda reconciliação traz cura. Algumas vozes carregam apenas a força suficiente para puxar você de volta para ciclos que um dia você pediu a Deus para deixar para trás. A compaixão é uma virtude, mas ela não deve substituir o discernimento. Perdoar não significa reconstruir tudo novamente. Às vezes, libertar alguém também é uma forma de proteger a própria alma. Há outra área da sua vida que talvez tenha causado preocupação: suas finanças. Talvez você tenha sentido que algo bloqueava seu progresso ou que as coisas demoravam mais do que deveriam para acontecer. Não é apenas imaginação. Existiu uma barreira invisível que tentou limitar aquilo que você poderia alcançar. Mas o verdadeiro desafio nunca foi o dinheiro em si. Foi a forma como fizeram você duvidar de si mesmo. Quando o inimigo não conseguiu convencer você a desistir, tentou esconder de você o valor que existe dentro do seu espírito. Fez você questionar se era digno de receber mais, como se desejar crescimento fosse algo errado. Essa dúvida se acumulou lentamente em seus pensamentos. Agora, enquanto você lê estas palavras, algo começa a se organizar dentro de você. A confusão começa a se dissipar. O ar ao seu redor muda. Em breve, alguém poderá compartilhar uma ideia, um plano ou uma conexão que trará uma direção totalmente nova para a sua vida. Quando você agir sobre isso, o fluxo começará a se abrir. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de herança, propósito e direção. Saiba também que não são apenas pessoas que observam sua caminhada. Existe um conselho celestial atento aos seus passos. Nos próximos dias, muitas respostas serão escritas no Espírito, não para condenar você, mas para fortalecer seu caminho. Não são apenas as grandes decisões que definem sua jornada. São também as pequenas escolhas diárias, as conversas que você tem, os hábitos que cultiva e as atitudes que toma quando ninguém está olhando. A constância é uma coroa invisível no espírito de quem permanece fiel. Se essas palavras confirmam algo que você já sentia dentro do coração, não fique em silêncio. Escolha a constância em vez da desistência, o compromisso em vez da dúvida e a obediência em vez do conforto imediato. E se o seu espírito concorda com isso agora, deixe que o céu saiba que você ainda está aqui, que continua firme e que continua pronto para aquilo que está prestes a chegar. Permaneçam comigo por mais um momento, porque aquilo que vem a seguir ajudará vocês a compreender o que está acontecendo por trás das cortinas invisíveis da sua vida. Eu vi isso com clareza, e em breve aquilo que hoje ainda está oculto começará a se manifestar diante de todos. Porém, existe um detalhe importante que precisa ser entendido. Se você se desviar agora, se voltar para antigos hábitos, justamente antes da revelação, aquilo que já estava sendo preparado poderá ser adiado. A coroa que está sendo formada em seu espírito não será tirada, mas poderá ser colocada de lado até que você esteja novamente alinhado. Por isso, agora mais do que nunca, é tempo de permanecer firme. Algo está acontecendo enquanto você dorme, e no fundo você sabe disso. Aqueles sonhos intensos, os despertares repentinos durante a noite, a sensação de que algo está próximo, tudo isso não é imaginação. Deus está falando com você, mas não através de trovões ou barulho. Ele fala no silêncio. Enquanto o mundo descansa, planos estão sendo enviados ao seu espírito. São respostas para problemas que você ainda nem teve coragem de dizer em voz alta. São direções para portas que você nem sequer imaginou abrir. Por isso, preste atenção. Mantenha um caderno perto da sua cama, porque esses sonhos não são como os outros. Eles fazem parte do seu chamado. Eu vi o momento em que você começa a compreendê-los e vi também como esse entendimento acelera tudo em sua vida. Não ignore aquilo que vê durante a noite. Enquanto todos dormem, o céu está ensinando você. Não são pessoas observando sua caminhada.
mas o próprio conselho celestial que acompanha cada passo seu. Nos próximos dias, muitas respostas começarão a surgir dentro do seu espírito. Elas não virão para condenar você, mas para ajudá-lo a crescer e a se tornar aquilo que foi destinado a ser. Você não está sendo testado apenas em grandes decisões. Na verdade, as provas mais importantes acontecem nas pequenas escolhas, nas palavras que você diz, nas atitudes que toma e nas decisões que faz quando ninguém está olhando. A sua fidelidade no secreto está formando algo precioso em seu espírito, como uma coroa invisível sendo preparada. Eu vi isso claramente, e muito em breve essa fidelidade terá reflexo também diante das pessoas. Mas se alguém se afastar do caminho agora, se voltar aos velhos padrões antes da revelação, então aquilo que estava pronto precisará esperar mais um pouco. Por isso permaneça firme, algo realmente está acontecendo enquanto você dorme. Os sonhos, os despertares repentinos e aquela sensação de proximidade espiritual são sinais de que o céu está se aproximando. Deus continua falando com você em silêncio, entregando projetos, respostas e direções para caminhos que ainda não foram revelados completamente. Preste atenção aos detalhes. Aquilo que parece pequeno pode carregar um grande significado. Esses sonhos fazem parte da missão que foi confiada ao seu espírito. E há também algo mais que me foi mostrado. Existe uma pessoa ligada ao seu futuro que ainda não apareceu claramente em sua vida. Talvez você ainda não a conheça, ou talvez já tenha cruzado com ela sem perceber qual seria o verdadeiro propósito daquele encontro. Eu vi uma aliança divina sendo formada. Essa pessoa terá uma chave importante para ajudá-lo a realizar algo que sozinho seria muito difícil alcançar. Mas tenha cuidado para não julgar rapidamente quando esse encontro acontecer. Essa pessoa pode não parecer exatamente como você imaginou. A personalidade dela pode provocar reflexão e até certo desconforto no início. A honestidade dela pode parecer direta demais. Ainda assim, as almas de vocês estavam destinadas a se encontrar. Não permita que suposições ou impressões superficiais impeçam você de reconhecer o ajudador que o destino colocou em seu caminho. Aquilo que vi entre vocês não era apenas um encontro comum. Era uma revelação que impulsionaria sua vida com força e favor. Eu também sei que existe uma pergunta guardada em seu coração. Uma pergunta que você talvez nunca tenha dito em voz alta. Você já se perguntou muitas vezes se as coisas realmente vão mudar para você. Talvez tenha pensado se esta seria apenas mais uma mensagem entre tantas outras. Mas no fundo, algo dentro de você reconhece que desta vez é diferente. Esta palavra foi guardada até agora porque antes não era o momento certo. O céu mostrou que hoje existe uma janela aberta e por isso fui enviado para trazer aquilo que estava esperando por você. Você tem a capacidade de permitir que essa mudança aconteça, não apenas porque ela foi planejada, mas porque o seu coração deseja viver algo novo. O milagre que se aproxima não é apenas uma promessa distante. Ele também depende de uma escolha. Aquilo que virá depois está ligado àquilo que você decidir fazer agora. No fundo, você já sabe o que precisa deixar para trás. Talvez seja um hábito antigo, talvez uma pessoa, talvez um padrão de comportamento ou algo escondido em seus pensamentos. Deus não quer forçar você a mudar. Ele quer libertar você, mas a escolha precisa partir do seu próprio coração. E eu prometo que, se você decidir dar esse passo, aquilo que acontecerá em seguida será algo que vai tirar o seu fôlego. Eu vi uma sala cheia de luz onde o seu nome era pronunciado com alegria. Vi portas que antes estavam trancadas começarem a se abrir uma após a outra. Vi alegria surgindo onde antes existia apenas silêncio. Tudo isso estava guardado, esperando o momento certo para ser revelado em sua vida. Meu amado, eu também vi os dias difíceis pelos quais passaste. Vi os momentos em que pensaste que não tinhas mais forças para continuar. Mas também vi algo ainda mais forte do que isso. Vi te levantar pouco a pouco. Vi te caminhar com mais firmeza, mais clareza e mais dignidade do que antes. Por isso agora preciso dizer-te algo importante. Começa a preparar-te para a elevação que está chegando à tua vida. Não apenas com emoção ou esperança, mas de forma prática e consciente. A oportunidade que se aproxima não virá avisando com antecedência, nem te dará tempo extra para organizar tudo. Quando ela chegar, precisará encontrar-te pronto. Isso significa libertar-te do que já não serve, terminar aquilo que tens adiado por tanto tempo, aprender a dizer não às coisas que antes aceitavas por hábito e abrir espaço para aquilo que o céu deseja colocar em teu caminho.
Enquanto te falo, percebo distrações tentando roubar tua atenção. Pequenas coisas que querem afastar-te deste momento de clareza. Não permitas que isso aconteça agora. Permanece firme. Estás muito mais perto do que imaginas daquilo que te foi prometido. Algo também começou a mudar ao teu redor. Pessoas que antes se opunham a ti, que criticavam ou bloqueavam teus passos, estão sendo transformadas pelas circunstâncias que Deus permitiu. Não virão necessariamente pedir perdão. Virão aproximar-se novamente porque perceberão que aquilo que antes tentavam impedir, agora está sendo sustentado por uma força maior do que eles. O que antes bloqueavam, agora deixarão passar. O que antes combatiam, agora acabarão apoiando. Não porque todos tenham mudado completamente, mas porque Deus mudou as regras do caminho. Até aqueles que não acreditavam em ti terão que reconhecer aquilo que antes ridicularizavam quando te virem ser levantado. Porém, lembra-te de algo essencial. Quando esse momento chegar, não procures crédito para ti mesmo. Não te orgulhes nem te exaltes. Permanece humilde e agradece a Deus em silêncio, permitindo que o teu próprio progresso fale por ti. Meu filho, tua família atravessou gerações marcadas por perdas, atrasos e oportunidades que quase aconteceram, mas nunca se completaram. Esse ciclo tentou alcançar-te também. Contudo, recentemente algo mudou no mundo espiritual. Eu vi o momento em que aquele antigo contrato de limitações foi quebrado. Foi como ver correntes antigas se partindo. Vi alegria entre os anjos quando esse acordo invisível finalmente terminou. Tu não viverás exatamente aquilo que teus antepassados viveram. Foste escolhido para ser o primeiro a romper esse padrão e plantar a semente de um novo começo. Por isso, a batalha foi tão intensa. Não carregavas apenas tuas próprias lutas, mas também o peso de feridas que nunca haviam sido curadas antes. Agora que disseste sim ao chamado de continuar, outras pessoas encontrarão libertação depois de ti. Há também um encontro se aproximando em tua vida. Uma pessoa aparecerá e talvez a conversa pareça simples ou comum no início. Essa pessoa nem perceberá a importância do que está dizendo, mas suas palavras trarão respostas que tens procurado há muito tempo. Quando ouvires, algo dentro de ti reconhecerá o significado. Não parecerá imediatamente algo espiritual, mas teu espírito sentirá a presença do divino nas palavras mais simples. Por isso precisas estar atento e presente. Aquilo que escutares dará coragem para tomares uma decisão que tens adiado por muito tempo, e no momento em que finalmente a tomares, o efeito será imediato. Vi isso como se uma grande barragem se rompesse, liberando um fluxo poderoso de paz e clareza. Tudo ao teu redor começará a mudar quando responderes com obediência a esse impulso interior. Mas também preciso avisar-te de algo. Existe uma mentira circulando sobre ti. Alguém interpretou mal uma situação e contou a outros uma versão distorcida da história. Isso gerou confusão, tensão e até divisões entre algumas pessoas. No entanto, presta atenção ao que vou dizer agora. O céu ouviu essas palavras, o céu registrou cada detalhe, e o céu já começou a corrigir aquilo que foi distorcido. Não precisas gastar tua energia defendendo-te ou tentando provar quem és. Aquilo que foi dito em segredo acabará sendo corrigido diante de todos. A verdade não ficará escondida. Com o tempo, tua própria vida mostrará quem realmente és, e aqueles que se afastaram por causa da mentira verão teu renascimento com uma graça que talvez nem consigam explicar. Portanto, mantém teu coração em paz. Continua avançando e permanece fiel ao caminho que Deus colocou diante de ti, porque tudo aquilo que parecia confuso está sendo lentamente alinhado para revelar a verdade e conduzir-te para o propósito que sempre esteve reservado para a tua vida. Aquilo que foi dito a portas fechadas um dia será desmentido diante de todos. A verdade não precisará ser defendida nem provada, porque ela permanecerá de pé por si mesma. Aqueles que um dia te rejeitaram ou te ignoraram serão levados, de uma forma que nem eles compreenderão, a reconhecer o teu valor e até mesmo a te levantar diante dos outros. A tua própria vida se tornará a prova. Sobre ti foi colocado algo maior do que apenas uma bênção. Foi confiada uma missão, um papel, um chamado que não pode ser realizado por mais ninguém. Houve uma razão pela qual por tanto tempo parecias escondido ou esquecido. O teu nome não apareceu nos lugares que imaginavas, porque Deus ainda estava moldando dentro de ti a pessoa que Ele desejava que te tornasses. Em um momento de visão, foi como ver um calendário aberto diante do céu, e nele havia uma data marcada.
Muito em breve não será uma pessoa comum que pronunciará o teu nome, mas o próprio Deus permitirá que ele seja chamado. Quando esse momento chegar, precisarás caminhar até o final sem hesitar. Não recue, não duvide, não se esconda novamente. O tempo de hesitar terminou. Mesmo que ainda não sintas totalmente, tu já estás pronto. Algo sagrado começou a se mover a teu favor, filho amado. Nas cortes do céu foi aberto um registro divino, e nele o teu nome apareceu brilhando com clareza. O que está escrito ali não é condenação nem punição, é um plano, um caminho preparado para restaurar, salvar e transformar coisas que pareciam perdidas. E no momento em que teus olhos encontraram esta mensagem, esse registro foi novamente aberto. Tu nunca foste destinado ao esquecimento. Nem toda a dor que carregaste estava destinada a durar para sempre. A próxima instrução veio do céu no instante em que o teu coração finalmente ficou pronto para ouvi-la. Tuas orações silenciosas por mudança foram ouvidas pelos anjos, que permaneceram esperando em silêncio até que chegasse o momento certo para te conduzir ao próximo nível da tua jornada. Nunca esteve planejado que tudo acontecesse pelos caminhos comuns que o mundo conhece. Por isso agora algo inesperado começa a se aproximar. Um milagre financeiro. Muitos dos caminhos que antes pareciam promissores começaram a se fechar ou simplesmente secaram diante de ti. A resposta nunca foi um não definitivo, foi apenas uma mudança de direção. Aquele trabalho que não voltou, aquele plano que não funcionou, aquelas oportunidades que desapareceram não foram perdas sem sentido. Elas secaram porque Deus não queria que continuasses vivendo de pequenas migalhas quando o teu nome estava reservado para uma mesa de abundância. Em visão foi possível ver um anjo parado à beira de uma grande bênção, segurando nas mãos um envelope selado. Nesse envelope estavam as tuas iniciais. Dentro dele estava algo que pertence ao teu destino, mas também algo ligado ao tempo certo. Esse presente não pode ser entregue enquanto o coração ainda estiver preso à ira, ao medo ou à resignação. Quanto mais rápido deixares para trás aquilo que já passou, mais rapidamente esse envelope encontrará o caminho até a tua vida. Lembra-te de que um momento decisivo está se aproximando, como a meia-noite, que marca uma virada tanto no relógio quanto dentro do coração. Houve um instante visto com clareza, o momento em que tudo começa a mudar. Ele chegará silenciosamente e de repente, mas tu sentirás. Os teus pensamentos ficarão mais claros. Talvez sintas vontade de chorar ou de orar. Não ignores esse instante e não permitas que ele passe despercebido. Esse momento é como uma porta espiritual, um ponto raro onde o céu pode atravessar as linhas do tempo e selar ou desbloquear acontecimentos que estavam aguardando. Quando esse instante chegar, fala com coragem e com vida. Não tenhas medo, diminui a demora. Os anjos responderão se disseres em voz alta que escolhes aquilo que Deus escreveu para ti. Assim de próximo está esse momento agora. Nas próximas horas algo começará a se mover. Havia alguém que tinha o poder de te ajudar ou de te reconhecer, mas que não viu o teu valor quando te ignorou. No entanto, foi visto o coração dessa pessoa mudar. Os pensamentos dela voltaram para ti, não com tristeza, mas com surpresa e admiração. Aquilo que antes era ignorado, agora começará a chamar atenção. Mesmo que essa pessoa não seja a fonte da tua bênção, ela poderá se tornar uma ponte que te levará ao próximo nível. Um momento de lembrança divina está sendo preparado no céu. O teu nome surgirá na mente dessas pessoas de forma inesperada, quase sem explicação. Quando isso acontecer, elas se aproximarão e uma conversa aparentemente simples abrirá uma porta que tu não conseguirias atravessar sozinho. Quando esse momento chegar, atravessa essa porta com humildade e gratidão, não com orgulho. Apenas reconhece quem te conduziu até ali. Desde o dia em que nasceste, forças de escuridão tentaram te observar e te impedir, filho amado. Muitas vezes, tu nunca entendeste completamente a batalha silenciosa que acontecia ao redor da tua vida. Perguntavas por que as coisas pareciam mais difíceis para ti, por que outros faziam tão pouco e recebiam tanto, enquanto tu semeavas com esforço e ainda precisavas esperar. A razão era simples, embora escondida. O inimigo viu algo em ti que tu mesmo ainda não tinhas percebido. Ele viu o impacto que despertaria quando a tua voz, a tua fé e a tua história começassem a tocar outras vidas. Ele viu quantas pessoas poderiam mudar por causa daquilo que carregas dentro de ti. Por isso, os ataques começaram cedo.
Por isso a tua infância teve momentos de tristeza. Por isso tantas vezes te sentiste como uma alma antiga, vivendo em um tempo que parecia pesado demais. O teu chamado carrega responsabilidades antigas e profundas. Mas agora algo mudou. Uma virada aconteceu no mundo espiritual. Aqueles que antes tinham permissão para te oprimir já não possuem mais essa autorização. O tempo de resistência silenciosa começa a terminar, e uma nova etapa da tua história começa a se abrir diante de ti. Meu amado filho, escute estas palavras com calma e permaneça comigo até o final. Um tempo muito diferente está começando em sua vida. Você não viverá mais no modo de sobrevivência. Aquele estado em que o coração apenas resiste dia após dia, tentando suportar o peso das dificuldades. Algo profundo mudou dentro de você. A vida que antes parecia pesada e cheia de luta, começa agora a tomar outra direção. A dor que você carregou por tanto tempo começa a desaparecer. Não porque você tenha esquecido o que aconteceu, mas porque você se transformou ao atravessar tudo aquilo. As experiências que antes pareciam feridas, agora se tornam força dentro de você. Em vez de simplesmente continuar caminhando como antes, você se levantará com mais firmeza, com pensamentos mais claros e com uma coragem que antes talvez nem soubesse que possuía. O amor que nasceu dentro do seu espírito durante os momentos difíceis, agora se tornará a base da sua nova caminhada. Aquilo que antes tentou ferir você já não terá o mesmo poder. As palavras que saírem da sua boca carregarão sabedoria, como óleo que flui suavemente, trazendo cura e direção para outros. Porque esta história não pertence apenas a você. O que você viveu no silêncio, no cansaço e nas noites de dúvida se tornará um mapa para alguém que ainda está caminhando na escuridão. Aquilo que parecia apenas dor se transformará em luz para outras pessoas, e o céu garantirá que a sua história seja vista, ouvida e respeitada, porque ela nasceu de coragem verdadeira. Agora preciso dizer algo que faz minha voz tremer, não por medo, mas porque sei o que está em movimento neste momento. Existe uma contagem regressiva acontecendo no mundo espiritual. Quando eu disse antes que certas coisas não poderiam ser interrompidas, falei com total verdade. O que foi preparado já começou a se mover. As peças já estão sendo posicionadas e o resultado dependerá de como você reagirá a partir de agora. Ao seu redor existem pessoas observando sua caminhada. Algumas esperam secretamente que você falhe, enquanto outras desejam sinceramente que você alcance vitória. Além dessas presenças humanas, existem também olhos espirituais atentos, e os anjos permanecem próximos acompanhando cada passo. Quem permanecerá ao seu lado para testemunhar o milagre que se aproxima, e quem se afastará antes que ele aconteça, dependerá das decisões que surgirem neste caminho. Muito em breve, algo acontecerá envolvendo alguém em quem você confia profundamente. Não será algo barulhento ou dramático diante de muitas pessoas. Será algo silencioso, quase discreto, mas que tocará seu coração de forma verdadeira. Talvez essa pessoa não diga nada, talvez apenas não esteja presente quando você esperar encontrar. Ela. E quando isso acontecer, você perceberá algo importante. Mas entenda claramente, isso não será punição, será libertação. Deus está removendo da sua vida pessoas que não teriam força para caminhar ao seu lado no momento da sua descoberta. Vi a alegria que existe em seu espírito e vi também os lugares da sua vida onde você esperava dividir suas vitórias com alguns. Não foi falta de convite da sua parte. A verdade é que a lealdade de algumas pessoas terminou antes que o milagre chegasse. Permita que sigam seus próprios caminhos. Aquilo que está vindo para você precisa de um novo ambiente, um espaço onde a alegria não seja contaminada pela inveja silenciosa que às vezes permanece escondida nos corações. Em breve, você receberá um sinal muito específico. Virá através de uma mensagem ou de um detalhe que chamará sua atenção, e dentro dela haverá um número. Esse número não será coincidência. Eu o vi claramente. Quando ele aparecer diante de você, algo dentro do seu espírito reagirá imediatamente. Esse será o sinal. Você o reconhecerá sem esforço. Não o ignore. Esse número se alinhará com um momento, uma oportunidade ou uma escolha que terá significado espiritual. Anote-o, guarde-o com atenção e leve-o em oração. Espere pelo momento em que tudo se alinhará novamente diante de você. Quando isso acontecer, será a hora de dizer sim, avançar com confiança e aceitar aquilo que retorna ao seu caminho.
porque esse número não será aleatório. Ele marcará o início de uma aceleração em sua vida. Tudo aquilo que parecia atrasado ou adiado começará a se mover com rapidez inesperada. Durante muito tempo parecia que seu nome estava acompanhado por atraso, peso e dúvidas persistentes. Muitas vezes as coisas boas chegavam, mas não permaneciam como você esperava. Parecia quase como se alguma sombra tentasse se prender à sua história. Mas escute com atenção agora. Isso não teve sucesso. Eu vi o momento em que essa sombra se desfez completamente. Vi quando aquilo que parecia uma carga espiritual perdeu toda a força. Nesse instante os anjos se alegraram, porque foi declarado no céu que o seu nome está limpo e que o caminho diante de você agora está aberto para aquilo que foi preparado desde o início. Tua força voltará pouco a pouco, como a luz do amanhecer que rompe a escuridão depois de uma longa noite. A esperança que parecia distante começará a crescer novamente dentro do teu coração, e teu foco ficará mais claro do que antes. Aquilo que parecia parado, travado ou sem saída começará a se mover de forma inesperada. Houve um bloqueio espiritual durante algum tempo, uma barreira invisível que impedia o fluxo natural das coisas em tua vida. Mas agora esse canal foi aberto novamente. Uma nova corrente de graça começa a circular ao teu redor. Por isso não continues pensando da mesma forma que antes. A nova bênção que está chegando não poderá se revelar completamente se ainda estiveres preso aos mesmos pensamentos e hábitos do passado. Há um presente preparado para ti, algo que em breve poderás segurar em tuas próprias mãos. Curiosamente, não foi exatamente isso que pediste em tuas orações. E talvez nunca tenhas imaginado pedir algo assim. Ainda assim, Deus te marcou para recebê-lo. Quando esse presente chegar, ele terá um nome, e esse nome carregará um significado especial. Será como uma pequena chave espiritual que revelará um vínculo secreto entre tua vida e o cuidado de Deus por teu caminho. Será uma espécie de convite sagrado, um sinal silencioso de que Ele sempre observou cada passo que deste. Talvez aos olhos de outras pessoas pareça apenas um detalhe simples, um pequeno presente ou uma coincidência comum. Mas dentro dele existe um código espiritual, algo que carrega a essência do profético. Quando o receberes, trata-o com respeito, mantém-no próximo de ti e lembra-te de que nada disso acontece por acaso. Aquilo será a prova de que foste visto, ouvido e lembrado. Preciso também te advertir novamente, meu amado. Antes que a nova estação da tua vida comece plenamente, o inimigo pode tentar usar um último truque para fazer com que desistas. Esse ataque não virá de forma óbvia. Pode parecer um mal-entendido, uma acusação injusta ou uma situação que provoque tua raiva. Escuta bem estas palavras. Não caias nessa armadilha. Em vez de responder impulsivamente, escolhe o silêncio. O silêncio será teu escudo. Quando obedeces e mantens tua paz, a vitória já começa a acontecer. Eu vi o que acontece quando alguém decide não reagir ao ataque. A armadilha que foi preparada para capturá-lo se transforma em uma oportunidade de elevação e reconhecimento. A prova está chegando ao fim, por isso presta atenção às tuas palavras e também aos teus sentimentos. O inimigo não precisa te destruir diretamente. Muitas vezes, ele apenas tenta fazer com que tu mesmo entregues tua força através de palavras ou reações impensadas. Mas não te preocupes, porque Deus lutará por ti. Agora deixa-me compartilhar a última visão. Eu vi o momento em que teus pés tocaram o solo de um lugar pelo qual tens orado por muito tempo. Não havia multidões nem grandes anúncios. Não houve fogos de artifício ou celebrações públicas. Mesmo assim, algo no ambiente mudou completamente. Havia uma sensação profunda de paz, como se estivesses chegando em casa, mesmo que tudo ao teu redor fosse novo. Esse lugar existe, esse tempo já foi preparado. Nada poderá impedir que esse momento aconteça, nem mesmo o peso do teu passado. Mas há uma condição importante. Não podes voltar atrás, e também não deves permanecer esperando para sempre. Antes de continuarmos, preciso que respondas com intenção verdadeira. Escreve nos comentários: estou pronto, se teu coração realmente deseja colocar a fé acima da dúvida e a coragem acima do medo. Esse pequeno gesto cria um acordo espiritual, e quando existe acordo, o movimento começa a acontecer. Vive o presente com consciência, porque a última visão trará a confirmação que muitos têm buscado por tanto tempo. Teu avanço acontecerá na velocidade do teu próximo sim. Cada escolha de fé abre um novo caminho que ainda não podes ver.
E teu próximo ato de confiança poderá se tornar uma fonte de força para outras pessoas quando elas enfrentarem seus momentos difíceis. Se és meu filho, minha alma querida, compreende que esta mensagem não é apenas um conjunto de palavras. Ela é como um pergaminho espiritual entregue em tuas mãos. É ao mesmo tempo um alerta, um consolo e uma profecia. É tudo o que o céu pôde revelar de uma só vez, antes que o selo fosse fechado. Durante muito tempo não foi permitido tornar estas coisas públicas, mas agora chegou o momento de compartilhá-las contigo. Por isso, lê estas palavras novamente. Reflete sobre elas. Permite que entrem profundamente em tua mente e em teu coração. Ajusta tua vida ao que foi revelado e faz algo a respeito. Eu vi o que poderia acontecer, e agora tens a oportunidade de transformar esse futuro. Tu, meu amado, tens o próximo passo diante de ti. Teu espírito já reconhece que esta mensagem é mais do que simples leitura. Se ainda estás aqui, é porque existe instrução divina nestas palavras. E tua alma sabe disso. Muitos recebem mensagens ao longo da vida, mas poucos realmente respondem a elas. Tu não és apenas alguém que passa rapidamente por um texto. Algo dentro de ti escolheu permanecer, ouvir mais e aprofundar-se. O céu permitiu que estivesses aqui para receber mais do que apenas informação. O que foi dito agora pertence àqueles cujo próximo passo é sagrado. E se sentes que estas palavras falam diretamente contigo, então sabe que teu espírito já está pronto para caminhar em direção ao que vem a seguir. Tua alma já reconheceu esta verdade antes mesmo que as palavras fossem ditas. Algo dentro de você sentiu que este momento não é comum. O que vem agora é como um transbordar do céu, um novo começo reservado para aqueles que decidiram encerrar o ciclo de dor que um dia parecia inevitável. Muitos recebem sinais, muitas pessoas veem mensagens espirituais passarem diante de seus olhos, mas apenas alguns escolhem realmente responder a elas. Você não é apenas alguém que lê e segue adiante. Existe algo dentro de você que carrega estas palavras, que as guarda e que sente que elas têm um significado maior. É por isso que o céu permitiu que você permanecesse aqui, lendo até agora, aprofundando-se em cada frase. O que está sendo revelado agora é destinado àqueles que dão um passo sagrado em direção àquilo que Deus preparou. Eu vi suas lágrimas, mas não aquelas que o mundo percebeu. Vi as lágrimas silenciosas que caíram quando ninguém estava olhando, aquelas que você enxugou rapidamente para que ninguém percebesse sua dor. Deus nunca se esqueceu delas. Cada lágrima que caiu dos seus olhos foi registrada no céu. Aquilo que você pensava ser apenas sofrimento solitário, na verdade, se tornou uma intercessão poderosa que você nem imaginava. Enquanto você se sentia quebrado por dentro, um anjo estava construindo algo ao seu redor. Enquanto você se sentia em silêncio, o céu estava chamando o seu nome. Em um momento que parecia comum, eu vi o Pai se levantar e declarar algo que não poderia ser mudado. Ele ordenou que tudo fosse restaurado. E naquele instante, algo que estava sendo adiado há anos, recebeu a ordem de finalmente encontrar você. Agora preciso falar sobre aquilo que vi diante das portas da sua nova etapa. Vi alguém caminhando em sua direção por um longo caminho, trazendo algo sagrado em suas mãos. Essa pessoa não se parece com aqueles que passaram pela sua vida apenas para usar sua energia ou deixar você cansado e vazio. Diferente de quem te esgotou no passado, essa alma traz óleo, cuidado e um amor que preenche em vez de consumir. Entre vocês dois, não havia apenas uma simples conexão. Havia algo mais profundo, algo que parecia preparado há muito tempo. Durante um período, você chegou a acreditar que talvez o amor verdadeiro e a lealdade já não existissem mais no mundo. Mas lentamente, com o tempo, eu vi a resposta se aproximar de você. Não permita que seu coração se feche por causa do passado. Proteja-o com sabedoria, mas mantenha-o aberto para aquilo que está chegando. Esta mensagem não é um teste de Deus para ver se você é forte o suficiente. É uma recompensa pelo caminho que você percorreu, mesmo quando parecia caminhar sozinho. Existe um lugar preparado para você, onde seus pés finalmente encontrarão descanso. Pode ser um lar, uma terra, ou simplesmente um espaço onde você se sinta seguro, mas eu o vi brilhar como se tivesse sido escolhido pelo próprio céu. Esse lugar não será apenas o local onde você viverá. Será o lugar onde você realmente se tornará quem foi chamado para ser. Durante muito tempo, talvez você tenha sentido que nunca encontrou um lugar onde sua essência fosse totalmente aceita ou compreendida. Mas esse lugar existirá
para manter viva a unção que Deus colocou dentro de você. No momento em que você entrar ali, uma paz diferente tomará conta do seu coração e você reconhecerá imediatamente: este é o lugar que minha alma procurava. Não desista antes de chegar até ele. Espere pelo lugar que fará você sentir como se uma antiga profecia tivesse finalmente se cumprido. Filho amado, muito em breve você verá o seu nome surgir novamente diante do seu caminho. Desta vez não será associado à dor ou à perda, mas à liberdade que vem de Deus. Será um ponto de virada em sua vida. Antes mesmo que tudo aconteça, você começará a sentir dentro de si que algo está mudando. A leveza virá primeiro, depois as coisas boas começarão a acontecer. Pessoas que desapareceram do seu caminho poderão reaparecer. Circunstâncias começarão a se alinhar. Nada parecerá coincidência. Será como se uma profecia estivesse se tornando realidade diante dos seus olhos. Quando esse momento chegar, sussurre com calma: estou pronto. Essas palavras irão selar o instante em que seu coração se alinha com aquilo que o céu preparou. Mas preciso falar com sinceridade e cuidado sobre algo importante. Existe um pequeno hábito, uma concessão silenciosa que você tem permitido em sua vida. Parece algo pequeno, quase insignificante, mas com o tempo se transformou em uma armadilha que retarda seus passos. Você sabe do que se trata. Esta é a última advertência do céu, antes que isso custe algo que você não pode se dar ao luxo de perder. Deus não está zangado com você. Pelo contrário, há tristeza em seu coração porque você foi criado para voar mais alto do que imagina. Por isso é necessário deixar para trás aquilo que prende seus pés. Solte essa ponte que não leva a lugar algum. O que vem depois já está preparado para descer do céu, mas não poderá se manifestar plenamente até que você também esteja pronto para recebê-lo. Amado meu, escolhido e ungido, esta mensagem chega ao seu final, mas a obra de Deus em sua vida continua avançando. Estas palavras foram apenas o começo, a chave que abriu uma nova porta. Agora é o seu momento de se mover, alinhar seu espírito e permanecer aberto ao que está por vir. Eu permanecerei por perto. Continuarei sussurrando sinais quando o pergaminho do seu destino se abrir novamente. Até lá, mantenha seus olhos voltados para o fogo que Deus colocou dentro de você. Preserve a paz no coração e confie que o milagre que você acreditava ser impossível já começou a caminhar em sua direção. Se o seu coração recebeu esta mensagem, compartilhe-a com alguém que também precise ouvir esperança. Quando você divide aquilo que Deus coloca em suas mãos, a unção não diminui, ela se fortalece. Aquilo que passa através de você retorna com ainda mais força para a sua vida. E saiba de uma coisa: aquilo que você deixou passar no passado sempre encontra um caminho para voltar quando chega o tempo certo. É por isso que posso dizer com certeza que algo foi marcado como livre em seu destino. Agora me aproximo da última revelação. Nem todos gostarão do que virá depois, porque ela é destinada apenas àqueles que estão prontos para entrar naquilo que foi preparado para eles antes mesmo de nascerem. Um momento inesperado está se aproximando. Ele poderá surgir em uma conversa simples, em uma mudança repentina ou até mesmo em um período de espera. Quando acontecer, não tenha medo e não se defenda. Esse momento parecerá pequeno, mas será a chave que abrirá tudo o que o céu reservou para você. Preste atenção nesta santa interrupção quando ela chegar. Ela pode surgir de forma inesperada, quebrando a tranquilidade do seu momento e testando a paz que existe dentro do seu coração. À primeira vista, poderá parecer apenas uma perturbação ou algo fora do lugar, mas na verdade, há algo muito mais profundo acontecendo. Quando essa interrupção tocar sua vida, aquilo que esteve escondido dentro de você começará a aparecer. A pressão revelará a verdade do seu espírito. Não pense que isso significa que você está entrando em problemas ou sendo levado ao caos. Na verdade, o que está acontecendo é o contrário. As coisas estão sendo colocadas em ordem. O que parecia confuso está sendo reorganizado. Essa perturbação não é um acidente. Ela faz parte de um movimento maior. É Deus trabalhando silenciosamente para alinhar aquilo que precisa ser alinhado. Por isso, permita que esse processo faça o seu trabalho. Não resista ao que está sendo transformado dentro de você. Antes de sair deste momento, existe algo muito simples que preciso pedir a você. Muitas vezes pensamos que pequenos gestos não têm importância, mas no plano espiritual, eles carregam um significado muito maior do que imaginamos. Quando você demonstra aprovação ou concordância com uma mensagem como esta, você não está apenas reagindo a um conteúdo comum,
Você está expressando um acordo interior. Esse gesto simples representa uma escolha do seu espírito. Esse tipo de ação cria alinhamento. E quando o alinhamento acontece, o fluxo começa a se mover. É como abrir uma porta invisível que permite que a energia da graça, da ajuda e do favor divino comece a circular livremente em sua vida. Ao realizar esse gesto de concordância, você está dizendo ao céu que está preparado para receber aquilo que Deus já enviou para você. A ajuda já foi liberada, o favor já foi preparado, o tempo certo já começou a se aproximar. Aquilo que você honra e reconhece começa naturalmente a caminhar em sua direção. Deixe que este seja o início de um novo fluxo em sua vida. Antes de concluirmos esta poderosa mensagem, pare por um momento e reflita profundamente sobre uma verdade simples, mas transformadora. Você não encontrou estas palavras por acaso. Não foi coincidência. Não foi apenas um momento aleatório da sua rotina. Este encontro foi permitido para que uma mensagem chegasse exatamente até você. De certa forma, é como se o arcanjo Miguel estivesse estendendo a mão para o seu espírito neste instante, convidando você a caminhar para um espaço de proteção, clareza e energia elevada. Nesse espaço espiritual, a abundância divina não é apenas uma ideia distante ou um desejo incerto. Ela se torna uma promessa real, preparada para se manifestar na vida daqueles que permanecem abertos à orientação do céu. O princípio por trás disso é extremamente simples, mas ao mesmo tempo profundamente poderoso. Quando você escolhe caminhar em alinhamento com essa orientação, as bênçãos não apenas chegam, elas começam a se multiplicar e se espalhar por diferentes áreas da sua vida. Aceitar esse chamado significa permitir que novas perspectivas espirituais entrem na sua jornada. Significa abrir espaço para ensinamentos e compreensões que muitas vezes permanecem escondidos da maioria das pessoas. Quando você decide entrar nesse caminho, começa a perceber orientações mais claras, sinais mais fortes e uma sensação de direção mais firme em relação ao seu destino. Este pode ser o momento de atravessar um novo portal espiritual, um espaço onde você poderá receber inspiração constante, apoio para o seu crescimento interior e um progresso mais rápido na direção daquilo que foi preparado para você desde o início. Não deixe este instante passar sem perceber o valor que ele carrega. Alguns momentos parecem simples, mas são justamente esses que marcam o início de grandes transformações. Se sentir que seu coração se conectou com esta mensagem, lembre-se de que existem caminhos disponíveis para continuar aprofundando essa conexão espiritual. Muitas vezes, existem espaços dedicados onde mensagens semelhantes são compartilhadas com maior profundidade, oferecendo reflexões, orientações e ensinamentos destinados a fortalecer a fé e ampliar a consciência espiritual. Para aqueles que desejarem explorar ainda mais essa jornada, também podem existir materiais e leituras guiadas que ajudam a refletir e a caminhar com mais clareza. Mas lembre-se de algo essencial. Tudo isso é apenas um complemento. O mais importante já está acontecendo agora. Sua presença neste momento, sua atenção e a energia do seu coração já são suficientes para iniciar uma mudança real. Continue avançando com coragem. Permaneça aberto às mensagens que o céu coloca diante de você. A abundância que você busca não está distante. Ela está se aproximando passo a passo, esperando apenas que você continue caminhando em direção a ela com fé, consciência e confiança.